Esse vídeo vai ser um pouco diferente, tá? De os outros vídeos que eu faço aqui pro canal, onde eu falo de filmes e séries, e enfim. Nesse vídeo a história vai ser um pouco diferente, tá? Vai ser a minha história e como que Senhor dos Anéis me trouxe de volta pra Cristo. Fala, gurizada, eu sou o Dante, esse é meu canal. O vídeo de hoje vai ser bem diferente, tá? Ele vai ter pouquíssima edição, eu só vou simplesmente contar a minha história aqui e eu espero que sirva de alguma coisa pra vocês, porque essa história eu já tô querendo contar desde o ano passado, tá? Desde 2022, quando aconteceu, e eu fiquei pelo ano de 2023 inteiro enrolando pra fazer esse vídeo. Sempre que eu ia fazer, acontecia alguma coisa, eu não fazia. Mas eu falei pra mim mesmo que eu ia postar ainda em 2023 esse vídeo, então a gente tá no último dia do ano e o vídeo tá aqui pra vocês. Se vocês já virem ele em 2024, não tem problema. Eu espero que edifique a vida de vocês e que seja de muito bom proveito pra vocês. Eu nasci em família cristã, então desde pequeno, desde o meu 1 ano, eu acho, quando os meus pais entraram pra igreja, a gente sempre foi muito bem frequente na igreja, a gente sempre esteve envolvido com tudo. E, cara, isso faz parte de mim, sempre fez parte de mim, mas eu sempre fui nerdão, desde pequeno. Eu sempre, como dá pra ver aqui atrás, eu sempre gostei de cinema, de desenho, de filme, de série, de jogo, de tudo. Eu gostava muito de todo esse universo, que hoje a gente chama de universo geek, universo nerd, enfim, mas antes não era. Antes era só entretenimento e a gente só ali assistia e curtia, e eu gostava muito disso, que também fazia muito parte de mim. É o famoso quem me conhece sabe. Mas em determinado momento, e quem viveu ali o início dos anos 2000, e eu te digo que até os dias de hoje tem bastante disso, muita coisa era do diabo. Então, quando eu era criança, eu simplesmente não assistia, meus pais não deixavam porque era do diabo, e a gente tinha muito esse medo de tal coisa ser do diabo, então eu simplesmente não assistia. Ou tinha coisas que eu descobria depois, que eu era, tipo, muito fã, e daí eu descobria que era do diabo, e bah, cara, aquilo desandava a minha maionese, assim, aquilo me destruía, me deixava muito triste, porque era algo que eu gostava muito, e do nada aquilo era do diabo, e eu não podia mais gostar daquilo. E isso foi me machucando cada vez mais, e somado a outras coisas, em determinado momento eu simplesmente saí. Quando a gente sai da igreja, a gente não simplesmente diz, estou saindo, tchau. Não, é um processo a saída. A gente simplesmente não vai, começa a matar, culto sim, culto não, daqui a pouco a gente não vai 2 semanas seguidas, daqui a pouco a gente não tá indo mais. É bem assim, não é simplesmente, pra quem não sabe, pra quem não é da igreja e tá vendo esse vídeo aqui, pra quem não é cristão, não é de alguma religião, cara, quando alguém diz sair da igreja, na verdade a pessoa não saiu da igreja, ela não disse adeus, tchau. Imagino que possa até ter quem fez isso, pode, mas na maioria das vezes, e comigo foi assim, a gente simplesmente vai desmotivando, vai diminuindo aquela sede, diminuindo aquela vontade de estar lá dentro, até que tu não frequenta mais. E daí eu voltei pra assistir aquelas coisas que eu não podia, porque era do diabo. E cara, eu não vi diabo ali. E isso começou a tipo, me chamar muita atenção, porque por que o pessoal tem tanto medo de certas coisas? Eu cheguei a pesquisar pra ver tipo, o que é o diabo ali que o pessoal fala, e pra mim não fazia sentido. Muita coisa era só medo de quem não assistiu, basicamente. Mas por 6 anos então eu tive fora, eu tive não seguindo nada. Em nenhum momento eu briguei com Deus, eu ainda conversava com Deus, eu ainda cantava hinos, eu só não frequentava uma igreja e tu não olhava pra mim e dizia que era um cristão. Basicamente era isso. E no fim de 2022, então, eu tava assistindo Anéis do Poder. Pra quem não sabe, Anéis do Poder é uma série que saiu na Amazon Prime Video, que se passa no universo de Senhor dos Anéis. Ela se passa anos antes de Senhor dos Anéis. E eu tava ali assistindo o episódio e tal, e em uma cena, o personagem do Elrond e do Durin estão conversando, e o Elrond, ele tem um problema pra contar pro amigo dele, o Durin. E inclusive eles são elfo e anão, e pra quem não conhece Senhor dos Anéis, os elfos e os anões têm muitos problemas entre si, eles já não se gostam, e esses dois são amigos. Então tu já fica com aquele negócio, bah, vai acontecer alguma coisa aí pra eles deixarem de ser amigo, porque anão e elfo não pode ser amigo. E tu sabe o problema do elfo que vai contar pro anão, então tu tá ali, que conversa difícil que vai ser essa? Tu já tá nervoso.
E ele vira para amigo dele, e a gente que vê bastante filme e tal, a gente sabe que muito filme é igual, muita série é igual, tem muita coisa que é linear ali, que tu consegue ver o que eles estão te mostrando. E nesses filmes, sempre que alguém tem algo pra contar pro outro, ele deixa pra última hora, ele não conta, ele esconde, e daí outra pessoa vai lá e conta, e daí dá uma treta e tudo mais. E eu tava esperando isso. Eu tava esperando que o elfo não fosse contar pro anão o problema, que ele fosse só dar uma enrolada ali, e depois o anão fosse descobrir por um terceiro, e daí eles iam ficar mais... menos amigo ainda, iam brigar, enfim. Só que não. Me quebrou completamente a expectativa ali na hora, porque o elfo vira pro anão e conta. E daí ele fala, cara... Ele não fala exatamente assim, tá, mas eu vou falar como que eu lembro. Ele fala, cara, seguinte, tenho um fardo nas minhas costas, tenho uma coisa pra te contar. E tudo vai depender de ti e de como tu tá e de como que tu vai ouvir. Porque tu pode dividir esse fardo comigo e ele pode ficar mais leve pra mim. Ou tu pode dobrar ele sobre as minhas costas e ele vai ficar muito mais pesado. E cara, quando eu vi isso daí, imediatamente eu me lembrei de Mateus 11. Tô com a minha Bíblia aqui e eu vou ler pra vocês. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cara, quando eu vi essa cena eu comecei a chorar porque eu imaginei direto Jesus conversando com eles ali. Eu vi isso. Eu vi que tinha Deus dentro de Senhor dos Anéis. E isso me caiu os butiá do bolso, como a gente diz aqui no Sul. Me deixou muito surpreso que eu consegui enxergar Jesus dentro de Senhor dos Anéis. E, cara, eu quis começar a pesquisar mais de Senhor dos Anéis, eu comecei a ler, e daqui a pouco eu cheguei em um trecho do terceiro livro de Senhor dos Anéis, que é O Retorno do Rei, que eu vou ler pra vocês aqui agora, e, cara, isso é incrível. Antes de ler pra vocês, eu vou só pôr vocês na história, pra quem não conhece Senhor dos Anéis, quem não leu Senhor dos Anéis. O Frodo e o Sam, que são os personagens que vão estar nesse trecho, eles saíram de um ponto até o outro pra jogar o anel num vulcão, tá? O anel que todo mundo fala, que tá no nome do Senhor dos Anéis. Esse anel, ele tem que ser jogado no vulcão pra ele ser destruído, porque o anel, na verdade, é o grande mal de Senhor dos Anéis. Eles são designados pra ir levar esse anel pra essa montanha, pra jogar ele na lava e ele se extinguir. Essa montanha se localiza em Mordor. Mordor é basicamente um inferno, tá? Ele é um lugar, não seria em outra dimensão, enfim, ele é na Terra mesmo, onde eles habitam. Ele é um canto que, cara, ali vivem só orcs, que são monstros. Ali tem só gritaria, tem som o tempo inteiro, tem barulho, é muito calor. Esse vulcão, ele joga fuligem no ar, então o ar é ruim de respirar. Cria uma camada que tu não consegue enxergar o céu direito, então é tudo muito abafado, muito escuro, tem pouca luz. Cara, é um inferno. E essa montanha se localiza no inferno. E eles têm que ir até lá. Então, nesse momento, eles estão no inferno, tá? E eles estão muito cansados dessa jornada já. E ali, o Frodo é o personagem principal, ele que porta o anel, ele que carrega o anel, e o Sam é o amigo dele, que tá com ele ali pra ajudar ele, na verdade. Ele é um ajudante. E eles estão tão cansados que eles encontram um cantinho ali, uma moitinha pra descansar, e o Sam vira pro Frodo e fala, cara, pode dormir tranquilo que eu tô de boa aqui, pode ficar tranquilo, tira teu sono aí. Só que na verdade o Sam tá com muito medo, ele tá muito cansado também. Mas ele faz isso porque ele sabe da missão que eles têm, e ele sabe que o Frodo precisa estar descansado pra esse momento. Então, olha esse trecho. Frodo suspirou e adormeceu antes de Sam terminar suas palavras. Sam lutava contra o próprio cansaço. Segurou a mão de Frodo e assim sentado até que a noite profunda caiu. Então, por fim, para manter-se acordado, saiu do esconderijo e ficou observando. A região parecia cheia de estalos, rangidos e ruídos dissimulados, mas não havia sons de vozes ou passos. Bem acima de Etheldud é uma montanha muito alta que fica em Mordor. No oeste, o céu noturno estava pálido e baço. Lá, espiando entre os restos de nuvens sobre a rocha pontiaguda nas montanhas, Sam viu uma estrela branca reluzir uns momentos.
Sua beleza arrebatou-lhe o coração. Quando desviou os olhos da terra desolada, ele sentiu a esperança retornar, pois um raio cristalino e frio invadiu o pensamento de que, afinal de contas, a sombra era apenas uma coisa pequena e passageira. Havia luz e uma beleza nobre que eram eternas e estavam além do alcance dela. A canção que cantava na torre fora mais um desafio que uma esperança, pois naquela hora pensara em si mesmo. Agora, por um momento, sua própria sorte e até de seu mestre deixaram de preocupá-lo. Sam voltou às sarças as moitas que eles estavam escondidos, e se deitou ao lado de Frodo, e deixando de lado todo medo, mergulhou num sono profundo e despreocupado. Cara, quando eu cheguei nesse trecho, imediatamente me veio o Salmo 121. E tá aqui, tá tudo aqui, deixei tudo anotado pra vocês. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, cara, Salmos está dentro de Senhor dos Anéis. Sam eleva os olhos dele para os montes, ele eleva os olhos dele para aquela montanha em Mordor, onde ele vê o socorro que está no céu, onde ele vê uma estrela que ilumina tudo, e Deus é a nossa estrela. Jesus é a estrela da alvorada na nossa vida. Então, isso me deu um choque na hora. Eu comecei a chorar imediatamente enquanto eu assistia esse episódio, porque eu consegui enxergar Deus, eu consegui enxergar Jesus em Senhor dos Anéis. E nesse momento eu vi que, na verdade, tudo aquilo que era do diabo, na verdade não era, mas era sim de Deus. E lendo a Bíblia durante esse ano inteiro de 2023, eu fiz o meu propósito de ler a Bíblia, e em determinado momento em Colossenses 1:16 e 17, eu me deparo com isso. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, se nele tudo subsiste, se antes de todas as coisas era ele, e se tudo foi criado por meio dele, significa que cinema, que quadrinhos, que jogos, que séries, que músicas, que tudo subsiste nele. E que se vocês olharem com os olhos mais atentos, vocês vão enxergar ele em todas as coisas. Até na coisa mais estranha possível, vocês vão encontrar Deus lá, porque nele tudo subsiste. E então, vendo isso tudo, eu voltei, achei uma igreja que me acolhesse, que entendesse como eu sou, que aceitasse o Jonathan nerdão assim, e cara, eu tô muito feliz. Esse ano de 2023, no caso eu voltei no fim de 2022, esse ano de 2023 inteiro foi maravilhoso. E eu queria compartilhar isso com vocês. Não vou pedir like, não vou pedir curtida, não quero nada de vocês, além de uma coisa. Se vocês pensaram em alguém que precisa ouvir isso durante esse vídeo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Porque tem muita desinformação por aí, tem muita gente que diz que tal e tal coisa não vem de Deus, que tal e tal coisa é do diabo, e eu digo pra vocês que não. Se vocês olharem atentamente, vocês conseguem encontrar Deus em todas as coisas. E se você não pensou em ninguém, tá? Mas vocês gostam muito de alguma coisa e vocês têm amigos que gostam dessas coisas, saibam que assim como Jesus usou peixe para falar com o pescador, usou trigo, semente, plantação para falar com quem cuidava do plantio, vocês também podem usar cinema, séries, animações, desenhos, jogos, tudo. Sejam criativos. E vocês podem falar de Deus para quem não vai entender em primeiro momento, com coisas do cotidiano de vocês. Vocês podem usar Senhor dos Anéis, vocês podem usar Star Wars, vocês podem usar Marvel, vocês podem usar... Cara, tem uma infinidade de coisa. Animes, pô, tem tanto anime por aí. Se vocês são otaku, vocês gostam de anime, usa anime pra falar de Deus. Tem espaço pra isso. Essa parte eu tô gravando depois, tá? Porque eu simplesmente esqueci de falar disso no vídeo. Mas caso vocês já são inscritos aqui do canal e vocês gostam do conteúdo que eu já faço, podem ficar tranquilo, tá? Vai continuar tendo conteúdo de filmes, enfim.
Mas, caso vocês gostaram, vocês são novos aqui, ou até já são daqui, mas gostaram dessa visão cristã de um filme diferente, e vocês quiserem que eu traga mais visões, mais filmes, mais, enfim, comenta aqui embaixo, tá? Só pra eu saber se vocês querem que eu traga, porque eu tenho outros filmes, assim como eu vi Deus em Senhor dos Anéis, eu vejo Deus em quase tudo que eu assisto. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer mais disso também, tá? Agora sim.